Olá, boa noite. Braço direito de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, é nomeado ministro extraordinário. A nomeação do futuro chefe da Casa Civil foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda. E no União Brasil desta segunda-feira, 5 de novembro, você vai ver também. Acerto de contas. Eleitores com pendências na Justiça Eleitoral já podem regularizar a situação. O cadastro foi reaberto. A partir de hoje, 5 de novembro, com o cadastro eleitoral reaberto, o eleitor pode comparecer a uma das nossas unidades. Do altar da igreja para o cartório, cai o número de casamentos no Brasil e aumenta o número de divórcios. Década sangrenta. Em 10 anos, cerca de 35 mil pessoas foram assassinadas no Ceará. Muitas pessoas têm sido presas, jogadas dentro do presídio, que infelizmente são os locais justamente de reprodução dessas organizações. E tem ainda uma experiência no Lago Paranoá, em Brasília, que vem descobrindo atletas e inserindo pessoas com deficiência na capital federal. Eu sou Miguel Anderson Costa e você está no União Brasil. O deputado federal Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, foi nomeado nesta segunda-feira ministro extraordinário do governo de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL. A nomeação, assinada pelo presidente Michel Temer e o seu ministro Eliseu Padilha, foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Um dos principais articuladores da candidatura de Bolsonaro e um dos coordenadores da campanha, Onyx Lorenzoni, já foi anunciado pelo presidente eleito como futuro chefe da Casa Civil. Desde que Bolsonaro venceu a eleição presidencial, Onyx passou a comandar o processo de transição do novo governo. O futuro presidente poderá indicar até 50 pessoas para cargos temporários na equipe de transferência de governo. Entre esses nomes está o de Lorenzoni, que se licenciará do mandato de deputado a partir do ano que vem para assumir o comando da Casa Civil. E ainda falando sobre política, um terço do Congresso é eleito alvo de investigações. O levantamento leva em consideração inquéritos no Supremo e ações criminais. Direto da redação, o Antônio Teixeira Júnior tem outras informações sobre este ranking. Boa noite, Antônio. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Um terço do novo Congresso é acusado de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, assédio sexual e estelionato, ou é réu em ações por improbidade administrativa com dano ao erário ou enriquecimento ilícito. No total, são 160 deputados e 38 senadores. O levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo envolve casos em andamento nos tribunais de justiça dos estados, na Justiça Federal, no Superior do Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, é alvo na Lava Jato, enquanto o senador do PSDB, Aécio Neves, ex-presidente do partido, é réu por corrupção na delação da JIF. Ambos conquistaram uma cadeira na Câmara. Além de tucanos e petistas, há ainda integrantes do PSL, o partido do presidente eleito Jair Bolsonaro, e de outras 21 legendas. Apenas 6 partidos não elegeram pessoas investigadas ou acusadas na Justiça. Ao todo, os parlamentares respondem a 540 acusações, das quais 334 são por improbidade, sendo 263 de deputados e 71 casos envolvendo senadores. Entre os crimes, as acusações mais comuns são as de lavagem de dinheiro, corrupção e crimes eleitorais. Eu volto com você, Miguel. Obrigado, Antônio, pelas informações. E agora vamos de economia. O mercado financeiro reduziu a expectativa de inflação para 2018. A previsão de inflação para este ano recuou para 4,40%. A estimativa de alta do PIB permaneceu em 1,36% para 2018.
Analistas de instituições financeiras reduziram pela segunda semana consecutiva sua estimativa de inflação para este ano. As previsões constam no boletim de mercado, também conhecido como relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. O relatório é resultado de levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a inflação oficial do país, o mercado financeiro reduziu a previsão de 4,43% para 4,40% para este ano. A expectativa no mercado ainda segue pouco abaixo da meta de inflação, que é de 4,5% neste ano e dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema. A meta terá sido cumprida se o IPCA ficar entre 3% e 6% em 2018. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia, a Selic. Para 2019, os economistas das instituições financeiras mantiveram sua expectativa de inflação estável em 4,22%. A meta central do próximo ano é de 4,25% e o intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,75% a 5,75%. Para o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, deste ano, a previsão do mercado financeiro ficou estável em 1,36% na semana passada. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. E agora um dado preocupante. Na última década, quase 35 mil pessoas foram assassinadas no Ceará. Crimes violentos passaram a ser vistos pela população cearense como algo comum no dia a dia. A cada dia, pelo menos 9 pessoas são assassinadas no Ceará. Por semana, esse número chega a 63. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, de janeiro de 2009 até setembro deste ano, foram 33 mil crimes violentos intencionais em todo o estado. Para este especialista em segurança pública, a atuação das facções criminosas e os altos índices de crimes violentos letais intencionais não é só um problema do estado do Ceará, mas da América Latina como um todo. A América Latina tem 9% da população e 32% dos homicídios. Então, a questão da droga, a questão do crime organizado é um fenômeno da América Latina, um fenômeno brasileiro e também um fenômeno do Ceará. O Ceará é um estado geograficamente bem localizado, próximo à Europa, próximo à África, aos Estados Unidos, e se tornou, do ponto de vista geopolítico, uma área interessante para o tráfico de drogas, a vinda de facções organizadas para o estado do Ceará. O pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da UFC, Luiz Fábio Paiva, acredita que os investimentos feitos pelo governo cearense nos últimos anos em equipamentos e aumento do efetivo da Polícia Militar não vem contribuindo para a queda nos índices de assassinatos no estado. O tipo de enfrentamento que tem sido feito pelos governos estaduais é um enfrentamento localizado no policiamento por saturação das áreas mais pobres. Então, a polícia realiza constantemente ações dentro das áreas mais pobres, prende pessoas com drogas, prende pessoas com armas, mas essas ações não têm efeito nenhum no sistema de reprodução dos mercados ilegais de drogas e armas. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, dos 33 mil crimes violentos letais intencionais registrados em 10 anos, 25 mil deles aconteceram nos últimos 5 anos. E essa violência desenfreada teve o seu pico no ano passado, quando mais de 5 mil assassinatos foram registrados. Foi quando as facções criminosas adentraram cada vez mais em diversas cidades do estado e a população percebeu que estava vivendo um verdadeiro cenário de guerra civil. A primeira coisa é entender como esses mercados ilegais funcionam, garantir um sistema de proteção social das nossas crianças e dos nossos adolescentes para que eles não estejam à mercê do assédio que sofrem para participar de ações dentro dos mercados ilegais de drogas e armas. Tem que combater as facções na justa medida. Eu acho que
Hoje se assume que existem facções e elas estão presentes nos bairros, elas picham os muros, elas têm o domínio territorial, hoje é evidente. E o perfil de quem mais morre no Ceará por crimes violentos permanece o mesmo depois de uma década. São jovens negros com idade entre 15 e 29 anos, de baixa renda e baixa escolaridade. São disputas onde a letalidade é muito grande, mas a letalidade é muito grande daqueles que estão na ponta do sistema, daqueles que estão lá na ponta. Aquelas pessoas que efetivamente fazem o crime, que mandam, né, que são os mandantes, eles estão completamente fora. Eles não são alcançados por essa forma de enfrentamento. São números lamentáveis, de fato. E mudando de assunto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o levantamento do Registro Civil de 2017, que mostra que o percentual de casais que oficializaram a união caiu. Na contramão, cresceu o número de casais que resolveram se separar. Faltam apenas alguns minutos para que a Gleiciane e o Átila digam o tão esperado sim que vai oficializar a união dos dois. O relacionamento teve início na adolescência e já dura 7 anos. Tenho a certeza do sentimento, do que a gente quer, da nossa amizade, da nossa cumplicidade. Então não tem por que esperar, adiar, a gente já esperou um bom tempo. O noivo diz que a demora para oficializar a união foi para que ambos tivessem tempo de se estabilizar financeiramente. Até porque, segundo ele, o amor e a vontade de casar já tinham há muito tempo. Eu consegui, passar no concurso para a Polícia Militar. A gente teve melhores condições e a gente agilizou todo o processo, Mas o que realmente determinou o tempo, a demora para casar realmente foi condições, entendeu? E essa história de amor conseguiu chegar até o altar graças a Bianca, amiga do casal, que fez o papel de Cupido. A gente estava trocando presentes de amigo secreto e lá nessa comemoração de Natal eu tive a oportunidade de conhecê-lo e no mesma noite eu disse assim, vamos na casa de uma amiga minha, mas eu e tal, e já foi assim bem, e ele foi, topou na hora, cheguei lá, apresentei os dois e daí pronto, só fiz apresentar e o resto foi eles. Mas nem tudo acaba no altar. É que, segundo o IBGE, o número de casamentos tem diminuído no país. Em 2017, o total de uniões registradas foi pouco mais de 1 milhão e teve uma queda de 2,3% em relação a 2016. Aqui no Ceará, a redução foi ainda mais expressiva, de 12%. A faixa etária de 30 a 34 e de 35 a 39 anos está crescendo a busca pelos homens para se casar nessa faixa etária. Ocorre a mesma coisa para as mulheres. Antes, a faixa etária preferida das mulheres era de 20 a 24 anos. E isso, ano a ano, de 2011 até 2017, vem caindo gradativamente. E para a tristeza daqueles que ainda acreditam no amor, não foi só o número de casamentos que caiu, não. O percentual de casais que se separaram também cresceu, 8,3% no Brasil e 6,5% no Ceará. Houve um aumento no número de divórcios quando eu comparo 2017 com o ano 2016 e a variação foi de 6,5% de mais divórcios para o ano 2017. Por outro lado, as relações homoafetivas tiveram um aumento de 10% nas oficializações de união no Brasil. Aqui no Ceará, houve uma pequena queda. O ano de 2015 foi o ano em que o estado do Ceará registrou o maior número de casamentos homoafetivos e de lá para cá, ano a ano, esses casamentos estão caindo. A pesquisa também apontou que o casamento brasileiro tem durado em média 14 anos. Em 2007, a média era de 17 anos de união. Os noivos que entrevistamos no começo dessa reportagem não se deixam abater pelos índices. Até agora eu estou disposto, e acho que não vou me arrepender, A questão de separação, às vezes falta um diálogo lá atrás, uma conversa, uma conversa franca. Felicidades ao novo casal. E veja a seguir, eleitores já podem regularizar pendências junto à Justiça Eleitoral. E tem ainda a pauta é política. Até já! Estamos de volta e o presidente eleito Jair Bolsonaro comenta sobre a reforma da Previdência e tem encontro com o embaixador italiano.
Vai ter também no Senado uma movimentação para quem vai comandar a casa a partir de 2019. Assuntos para a pauta política. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse em entrevista que já será um grande passo se o Congresso aprovar ainda neste ano mudança para a idade mínima para aposentadoria no serviço público e no privado. Tramita atualmente na Câmara dos Deputados uma proposta do governo Michel Temer para a reforma da Previdência. O projeto prevê idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 para homens, para trabalhadores do setor público e privado, com a regra de transição até 2042. Há exceções, como nos casos de professores, policiais e trabalhadores em condições prejudiciais à saúde. Já o embaixador da Itália no Brasil, Antônio Bernardini, visitou o presidente eleito nesta segunda-feira e disse que conversou com ele sobre o caso Cesare Battisti. O ex-ativista de esquerda foi condenado à prisão perpétua na Itália em 1993, sob a acusação de ter cometido 4 assassinatos no país nos anos 70. Battisti nega envolvimento nos homicídios e diz ser vítima de perseguição política. Ele mora no Brasil desde 2004. Em 2007 foi preso. O governo italiano pediu a extradição, mas em 2009 o então ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu refúgio político a Battisti. No mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que a palavra final sobre a extradição deveria ser do então presidente Lula. E tão logo as eleições de outubro se encerraram, o foco no Senado se voltou para a disputa que definirá em fevereiro de 2019 quem vai comandar a casa pelos próximos 2 anos. A derrota de Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, nas urnas, tirou do páreo o atual presidente do Senado e abriu caminho para nomes da velha guarda da casa, como Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e Tasso Gereissati, do PSDB cearense, e até mesmo novatos, como o ex-governador do Ceará, Cid Gomes, do PDT. E o cadastro eleitoral foi reaberto hoje em todo o Ceará. Eleitores de todo o estado já podem regularizar diversas pendências junto à Justiça Eleitoral. A Dona Maria aproveitou a abertura do cadastro eleitoral para regularizar o título de eleitor que ainda está com o nome de solteira. Organizar o título, né? Que está como solteira ainda, aí vou acrescentar o Rodrigo. Com a reabertura do cadastro eleitoral, diversos eleitores de todo o estado podem, a partir de hoje, tirar o título pela primeira vez, atualizar os dados e regularizar algumas pendências, como a ausência das urnas nas últimas eleições. Regularizar sua inscrição caso ela esteja cancelada, e aí as inscrições elas cancelam-se basicamente porque o eleitor deixa de votar por 3 eleições consecutivas ou porque não fez a biometria nos municípios onde ela era obrigatória, e o eleitor pode também comparecer para atualizar seus dados. Em Fortaleza, os eleitores podem ser atendidos em 3 lugares: na Central de Atendimento ao Eleitor na Avenida Almirante Barroso, 601, na Praia de Iracema, das 8 horas da manhã até às 5 da tarde, e também nos VaptVupts de Messejana e Antônio Bezerra, das 8 horas da manhã até as 2 da tarde. O cadastro biométrico também é retomado a partir de hoje, tanto o eleitor de Fortaleza como dos outros 54 municípios onde ainda não houve revisão, mas que a biometria vai ser obrigatória para as eleições de 2020. Esses eleitores já podem se antecipar, procurar os cartórios eleitorais ou as centrais de atendimento para fazer a sua coleta biométrica. Aqueles eleitores que tiveram algum tipo de problema na identificação da biometria nas eleições deste ano também poderão, a partir de hoje, fazer a revisão do cadastro biométrico. E uma pesquisa feita pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde com pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, aponta que a população cearense tem mudado seus hábitos de alimentação e tem procurado comer mais alimentos saudáveis, como frutas e verduras. A alimentação está ficando mais colorida. Cíntia faz parte do grupo de cearenses que costumam ter uma alimentação mais controlada e saudável. Durante a semana eu procuro ter uma alimentação mais regrada, procuro comer frutas, verduras,
peixe, frango, carne. Eu sou bem cuidadosa durante a semana. Além de ter preocupação com a saúde e a estética, ela também procura dar bons exemplos de alimentação saudável. E, além disso, para dar exemplo para os meus filhos, né, seguirem essa linha mais saudável. Um levantamento feito pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional com pacientes do SUS aponta que 67% da população cearense, atendida pela rede pública, afirma que tem consumido regularmente frutas e outros 62% têm aderido a verduras e legumes na alimentação. Isso mostra que a gente está conseguindo difundir melhor as informações, né, em relação à alimentação mais saudável e que essa informação está chegando às pessoas que utilizam o SUS e, consequentemente, elas estão notando que realmente uma alimentação mais saudável, baseada em frutas e vegetais, faz bem à saúde e estão conseguindo mudar essa questão comportamental. Mas, apesar da tendência à alimentação saudável por parte dos cearenses, alguns ainda mostram interesse em alimentos industrializados e fast foods, considerados um grande risco para a saúde. Esses alimentos, normalmente, são alimentos que têm em sua composição carboidratos refinados, pouca fibra e bastante gordura saturada. Esse tipo de nutriente, na verdade, é muito danoso para o nosso organismo se consumido de uma forma excessiva, porque pode ser um fator de risco para desenvolver doenças cardiovasculares, por exemplo, e diabetes, que hoje está entre as maiores causas de morte do ser humano no mundo. É verdade, a alimentação saudável é qualidade de vida mesmo. E veja no próximo bloco as informações do noticiário internacional e ainda um esporte que vem incluindo cadeirantes em Brasília. Estamos de volta com União Brasil. Uma das maiores escolas de remo com acessibilidade da América Latina está no Distrito Federal. O local é conhecido por formar atletas de alto rendimento. A equipe da TV União Brasília mostra pra gente o trabalho realizado no Lago Paranoá. Praticado em um barco estreito, utilizando o movimento do corpo para se locomover, o remo é um esporte que tem ganhado espaço na capital federal. O educador físico Estevão Lopes treina todos os dias aqui no Lago Paranoá. Mesmo com toda a disposição, nem sempre foi assim. Ele foi vítima da violência, levou um tiro de bala perdida e viu sua vida mudar do dia para a noite. E a partir daí minha vida mudou, né? Uma transformação, né? Eu que relativamente tinha uma vida confortável, uma vida normal, me vi numa situação totalmente adversa de tudo que eu podia imaginar na minha vida que pudesse acontecer. Foi essa fatalidade, essa tragédia aí, né? Dentro do processo de reabilitação, através de um trabalho de inclusão realizado por um hospital, ele conheceu o esporte. Foi amor à primeira remada. Tanta paixão que se juntou com 2 amigos para criar uma escola de alto rendimento de remo e canoagem. Literalmente eu entrei de cabeça e não queria só praticar o esporte. Eu vi que tinha ali uma oportunidade de me tornar um atleta de alto rendimento e aí desbravar o Brasil e o mundo afora aí, né? Não parou por aí. Em 2015, com o remo virou atleta. Passou a competir e conquistou vários prêmios. Isso aí me fez uma gana de querer mais e mais e mais. Kenny Alana é um dos alunos da escola. Devido a um câncer, teve uma das pernas amputadas. Assim como seu mestre Estevão, também se tornou atleta e hoje leva uma vida completamente ativa. E encontrei aí no esporte e na educação também, né? Um escape, né? Para me dar a volta por cima. Eu nunca tive esse sentimento de se vitimizar, né? Para essas pessoas, a atividade física possibilita melhoria na qualidade de vida e momentos de superação. Traz também benefícios ao sistema muscular, cardiovascular e circulatório. Já a questão técnica, a gente tem acompanhamento na lancha, a gente tem acompanhamento em relação a gráfico e dá toda a base para o aluno para avançar, com certeza. Parabéns aos atletas, né? E vamos agora a um giro pelo mundo no noticiário internacional. O
Comitê Nacional de Segurança de Transportes da Indonésia anunciou nesta segunda-feira que o indicador de velocidade do avião 737 MAX da Boeing Lion Air, que caiu no mar de Java na semana passada, estava danificado em seus últimos 4 voos. Todas as 189 pessoas que estavam a bordo morreram no acidente. O dano foi revelado depois que o gravador de dados do avião foi encontrado. Uma caixa preta, partes da fuselagem e da aeronave, restos mortais, já foram encontrados pelas equipes de resgate. Inundações provocadas por fortes chuvas que atingem a Itália desde o início da semana passada mataram neste domingo pelo menos 12 pessoas na ilha da Sicília, no sul do país. Até o momento, cerca de 30 pessoas já morreram por causa do mau tempo no país desde a última segunda-feira. Na província siciliana de Palermo, 9 pessoas, todas da mesma família, morreram após a cheia do rio Milícia inundar uma casa de aluguel, onde elas passavam o feriado de Todos os Santos. 2 edifícios desabaram no centro de Marselha, no sul da França, na manhã de hoje, deixando ao menos 2 pessoas levemente feridas. O incidente aconteceu no bairro popular de Noailles. Os feridos são pessoas que transitavam pela via no momento do primeiro desabamento e os bombeiros trabalham para encontrar possíveis vítimas nos escombros. De acordo com o diário francês, um terceiro edifício, na mesma rua, também ameaça entrar em colapso. E vamos agora a outras notícias do Brasil e do mundo nas nossas imagens do dia. O juiz federal Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, entrou de férias nesta segunda-feira para atuar na transição de governo. Em ofício encaminhado ao Corregedor Regional da Justiça Federal da 4ª Região, Ricardo Teixeira do Vale Pereira, Moro informa que pretende tirar todos os períodos de férias a que tem direito antes de pedir exoneração no início de janeiro. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, afirmou hoje que a sociedade não deve recuar de direitos sociais conquistados. A ex-presidente do STF disse ainda que o Brasil e outros países têm passado por mudanças conservadoras nos costumes, às vezes, abre aspas, perigosamente conservadora, fecha aspas, em sua avaliação. Em palestra sobre os 30 anos da Constituição em Brasília, ela refletia sobre os direitos conquistados em 1988. E disse ainda que precisam ser concretizados e de outros mais que, na visão dela, precisam ser adquiridos pela sociedade e conscientizados pelos cidadãos. O rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, completa 3 anos nesta segunda-feira. Mesmo depois de tanto tempo, os impactos do maior desastre ambiental da história do Brasil ainda podem ser sentidos no Espírito Santo, onde a lama causou destruição no Rio Doce. Uma lama de rejeitos de minérios vazou, arrasou vilas, matou pessoas e chegou até o Rio Doce, que percorre cidades mineiras e também capixabas. No Espírito Santo, as cidades afetadas foram Baixo Guandu, Colatina e Linhares, onde fica a foz do rio. Entre os mais atingidos, pescadores ainda aguardam indenizações e não conseguem mais tirar o sustento do rio. Entraram em vigor as novas sanções dos Estados Unidos contra o Irã, que limitam a exportação de petróleo 6 meses depois de se retirar do acordo nuclear com o país. A maior parte das sanções contra o terceiro exportador mundial de petróleo haviam sido suspensas no início de 2016, depois da assinatura do acordo. O governo iraniano informou que irá ignorar as medidas que considera ilegais por terem sido tomadas fora do acordo assinado em 2015. E fica por aqui a edição desta segunda-feira. Depois do nosso telejornal, não perca a reapresentação do programa da Hora. Amanhã a gente volta às 18 horas ao vivo. Uma ótima noite para você. União Brasil, informação além da notícia.